Bom, agora a gente vai para uma terceira solução do problema da temperatura, só que é uma solução que eu não quero que vocês façam jamais, tá? E eu vou explicar por quê. Então vamos alterar aqui a nossa última solução, que foi uma solução bem elegante, né? Eu prefiro assim, fica muito mais elegante para ler. E agora a gente vai para uma solução que não é para você fazer, tá? Bom, como que seria essa solução que não é para você fazer? Bom, vamos supor aqui, você testou isso aqui e ok. Se a temperatura é menor que zero, está frio. Ótimo, está correto. Aí você faz assim, ó. If temperatura nesse intervalo está um pouco frio. Ok. Se a temperatura maior ou igual a 14 e menor que 23, está agradável. Ok. Aí você faz aqui. If temperatura maior ou igual que 23, está calor. Né? Então você fez 4 ifs, não tem nenhum else, 4 ifs, né? E vai funcionar, né? Quer ver, ó? Deixa eu salvei aqui, Ctrl S. Temperatura menos 3.4. Tá frio, ok, correto. Temperatura 6.7. Está um pouco frio, correto. Temperatura 17.5. Está agradável, correto. Temperatura 27.8. Está calor, correto. Então, o nosso algoritmo aqui, de fato, ele funciona, né? Responde, né? Funciona no sentido de responder corretamente, né? Qual que é a situação aí da temperatura, tá? Porém, isso aqui mostra, né? Se você fizer assim, mostra que você não entendeu como que funciona o if. Na verdade, eu olho para isso aqui e falo, bom, a pessoa não entendeu como funciona o else, né? Você vê o código que não tem nenhum else aqui, deveria ter uma estrutura de ifs e elses alinhados, né? Ou um else if, como a gente fez no vídeo anterior. E aqui é só if, tá? E por que isso aqui é muito ruim? Suponha que a temperatura seja menos 3.4, esse primeiro teste que a gente fez aqui. O que vai acontecer? Temperatura, vai testar aqui, né? Temperatura menor que 0.0 é verdadeiro. Então está frio. Imprime aqui, tá? Aí o programa não acaba, né? Ele continua testando. Ele vai testar isso aqui. E está fazendo esse teste aqui, né? Bom, se você já sabe que está frio, por que você está testando aqui? Né? Seu programa vai testar. Tá? O Python vai perguntar: a temperatura é maior ou igual que zero e a temperatura é menor que 14? Não, falso, então não entra aqui. E aí ele vem para cá, ele vai testar, vai dar falso, não vai imprimir e vai testar se a temperatura é maior ou igual que 23, vai dar falso, não vai imprimir. Aí tudo bem, imprimiu a resposta correta, mas você viu que ele fez esses testes aqui à toa, né? Perdeu tempo, tá? Então, um programa nada eficiente, né? Tá fazendo teste à toa. Se a temperatura for 27.8, tudo bem, né? Aí ele vai ter que fazer de fato, né, os testes até chegar no último, né? Mas você tem que pensar num caso geral, né? Num caso geral, essa estrutura aqui não está correta, né? Porque vai ficar testando, né? Fazendo testes aí que são desnecessários, tá bom? Então isso mostra aqui que o programador não entendeu bem como que funciona o tal do if-else, né? O if-else é quando você tem condições que são excludentes, né? Se entra numa das opções, né? Nenhuma das outras pode ser verdade, né? Então o caso mais simples é um if-else de par ou ímpar, né? Você pode fazer assim: se o número, vamos supor que eu esteja lendo o número inteiro, se o resto da divisão por 2 for zero, você sabe que é par. Eu tenho certeza que é ímpar, certeza absoluta, porque o número só pode ser par ou ímpar, né? Então, um exclui o outro. Se é par, não pode ser ímpar. Se é ímpar, não pode ser par. E aqui é a mesma coisa. Se está um pouco frio, não pode estar frio, não pode estar agradável e não pode estar calor, né? Então, se você já imprimiu essa mensagem aqui, por que seu programa continua testando as demais, né? Não faz sentido isso, tá? Então, apesar disso aqui estar correto, né? Está correto no sentido de responder, né? A resposta esperada, né? Pelo programa, tá? A lógica aqui
tem uma falha, tá? Tem uma falha de lógica e, por exemplo, se fosse numa prova, né, apesar do seu programa responder corretamente, a questão estaria errada, tá? Porque é que a gente está avaliando se você está aprendendo a resolver o problema, né, com o raciocínio algorítmico, né? E esse raciocínio algorítmico aqui está errado, tá? Então, esse foi o último vídeo aí para fechar esse assunto de if e else, tá? E agora a gente precisa resolver vários exercícios para praticar, né, a escrita dessas estruturas condicionais, tá bom?